Bom, continuando aqui nossa série de vídeos, vamos agora, após ter conhecido o software Repetir Host, onde a gente coloca o nosso desenho para ser impresso, vamos começar as configurações dele, né? Já conhecemos a tela, a base da mesa, ou para que serve cada botão, cada comando. Vamos agora fazer a configuração inicial. Vamos lá. Isso aqui é uma tela de configuração, né, de auxílio de configuração, bem simples por sinal. Então vamos lá fazer aqui juntos. Vamos lá em Next. Aqui ele pede o tipo do arquivo G-Code. O que é o G-Code? É o código que a impressora em si reconhece. Ela não reconhece o desenho, ela reconhece esse G-Code que o slicer vai criar para a impressora. Então, no nosso caso aqui, o padrão é esse, ó, RapRap Marlins Printer, ok? Só clicar aqui, vamos lá, Next. Aqui ele está pedindo o tamanho, a área da nossa impressora. Vamos começar aqui com 200 por 200, que é o tamanho padrão aí das impressoras mais comuns. Inclusive, nosso kit de impressora utiliza uma mesa de 200 por 200. Se você tem um tamanho diferente aí, tem impressoras que têm um tamanho menor, outras um pouquinho maior, 210, 160. Aí você vai colocar de acordo com o tamanho da sua mesa de impressão. X, você olhando de frente para a impressora, é referente à largura da mesa. E o Y, você olhando de frente, vai ser a profundidade da mesa. Ok? Vamos lá. Next. Aqui ele está pedindo o quê? O diâmetro do bico. Veja bem, o pessoal confunde aí diâmetro do bico com o diâmetro de filamento. Isso aqui é o diâmetro do bico, é o furinho que sai o filamento derretido. Então, o padrão da nossa máquina, do nosso kit, é 0,4. Se você comprou uma impressora aí de outro, um kit de outro fabricante, de outro amigo aí, você vai colocar de acordo com o modelo escolhido, tá? O modelo que você comprou. Tem bico de 0,4, bico de 0,5, 0,6, 0,3, uma infinidade. Então, vamos começar aqui com 0,4, que é o nosso padrão. Aqui para prosseguir. Aqui sim ele está pedindo o diâmetro do filamento. Veja bem, filamento tem de 3 milímetros e filamento de 1,75 milímetros. Nosso kit, nossa impressora, de padrão vai com para filamento de 1,75. Vamos então aqui mudar para 1,75. Esse software não reconhece vírgula, tá, pessoal? Então é ponto, 1,75. Aproveitando a deixa aqui, vamos colocar aqui uma discussão antiga. Filamento 1,75 ou 3 milímetros? Na minha concepção e na concepção de vários amigos, o filamento de 3 milímetros deveria não existir mais. Então, se você está pretendendo comprar uma impressora ou montar sua impressora 3D e está em dúvida do filamento, vai direto para o 1,75. Esquece o 3 milímetros. Okay? Isso é uma opinião minha, mas acredito que seja uma tendência. Mais fácil de trabalhar, mais fácil de fazer extrusão. Né? Então, existe muito menos força da extrusora para transformar aqui 1,75 para 0,4, muito mais fácil do que transformar 3 milímetros para 0,4. Ok? Vamos prosseguir aqui que fugimos um pouco do nosso tópico. Que temperatura de extrusão? Pessoal, isso é muito importante.
Cada material tem uma temperatura diferente de trabalho. ABS uma temperatura, PLA outra temperatura, filamento flexível, nylon, tem inúmeros tipos de filamento hoje. Tá? Cada um tem a sua temperatura de trabalho. Vamos falar aqui do ABS, que é o mais utilizado aqui no Brasil, né? Na nossa terrinha aqui, mais utilizado é o ABS. ABS e posteriormente PLA. Mas o que mais se encontra, mais se trabalha, que tem custo mais acessível é o ABS. Posteriormente a gente fala de benefícios e os prós e os contras de cada material. Mas vamos lá. O ABS normalmente trabalha aí bem de 230 graus a 210. Isso também varia de fabricante para fabricante. Então, sempre que comprar um filamento, não deixe de perguntar para o seu fornecedor qual é a temperatura de trabalho do filamento. Porque ele já conhece, ele fabrica, já conhece a característica do material que ele vende. Então ele vai te falar aí a temperatura ideal. Genericamente falando, vamos pôr aí algum valor entre os 215 e 250, mas 250 é um pouco alto. Então, eu gosto de trabalhar na faixa de 230 se eu não conheço a característica do ABS. Então, coloca aqui, 230 vai ser o padrão de trabalho da impressora. Para o caso aqui, nós estamos falando em ABS. Prosseguindo aí, temperatura da mesa. Nossa impressora aqui tem mesa aquecida. Né? Para que serve a mesa aquecida? Para fixar o material e também evitar que o material rache, crie rachadura, fissuras na peça no momento da impressão. Por quê? ABS ou qualquer outro material tem um fator de contração quando ele esfria. Então, a mesa estando aquecida, ela auxilia a peça a esfriar mais lentamente ou não esfriar totalmente enquanto está sendo impressa. Então, isso minimiza problemas de rachaduras na peça. Tem impressoras que não trabalham com mesa aquecida. Aí ela não serve para trabalhar com ABS, somente PLA ou outros materiais. Nosso caso aqui, falando em ABS, que é o que nós estamos configurando aqui, o ideal é que a mesa trabalhe no mínimo a 90 graus. Ideal de 90 a 110 graus. Eu gosto de trabalhar a 100 graus. Tá? Uns preferem mais, outros um pouco menos. Eu gosto dos 100 graus, tem funcionado muito bem. Vamos lá. Se fosse PLA, aqui mesmo está dizendo que 60 graus é o suficiente. E 110 para ABS. Fique à vontade aqui para experimentar. Aqui está dando uma mensaginha, tal, né? E finalizou uma configuração aí básica do slicer, que é o nosso fatiador, tá? Veja bem. Aqui ele criou, tá vendo, uma telinha. Posteriormente vocês vão aprender a lidar com ela. Que aqui é onde você configura todos os parâmetros da impressão em si, certo? Então aqui eu tenho 3 abas importantes. Configuração da impressora, né? Onde tenho velocidade, preenchimento, se vai suporte na peça, se não vai, a gente chega lá, pessoal. Configuração do filamento, onde eu vou colocar aqui, diâmetro, temperatura de trabalho, né? Temperatura da mesa e assim vai. E configuração da impressora, desculpe pessoal, aqui configuração da impressão, né? E aqui configuração da impressora, onde eu tenho tamanho da mesa, posição central da mesa, né? Offset do Z,
e tá vendo? Ó, o G-code, tipo de G-code e assim vai. Tá? Quantas extrusoras tem? Então, aqui é a configuração do slicer, não é a configuração do repetier, tá? Então tem que separar, aprender a separar uma coisa da outra. Repetier é o software de controle da impressora. E o slicer é o que vai fazer o fatiamento da peça, ok? Vou tentar aqui dar uma prévia do que é cada coisa aqui, tá? Configuração da impressão. Aqui, olha, tem mais settings, tá vendo? Que é onde está salvo todas as informações desta aba aqui, ó. Se eu quiser, eu posso criar um outro nome. Vamos dizer que você quer fazer alguns testes ou criar vários padrões de impressão, que é o que eu faço normalmente. Então aqui você vai modificando os valores, salvando com nome diferente. Exemplo. Vou alterar aqui um valor, por exemplo, aqui. Vou alterar aqui 0.2. Tá? Tá vendo? Aqui ele já indicou que você modificou um campo, que é necessário salvá-lo. Então eu vou clicar aqui no ícone de salvar, ele pede o nome. Então aqui eu ponho o nome que eu quiser. Vamos colocar aqui. Teste. Teste 1. Ok? Tá ok. Pronto. Aí, ó. Agora tudo que eu fizer aqui, eu salvo dentro desse teste 1. Se eu puxar o que estava aqui, ó, mais settings, veja bem no campo aqui que eu alterei, ó. Olha lá, voltou 0,3, ok? Então vamos mexer no teste aqui para bagunçar ele à vontade. Vamos, pessoal. O que é aqui? Layers and Perimeters. Isso aqui indica, isso aqui é a configuração, tá, das camadas, da altura de camada, tal, e dos perímetros. O que é o perímetro? É a volta, né, o exterior da peça. Então vamos lá. Aqui é o que eu quero alterar e aqui as informações que eu posso estar mexendo. Então vou falar uma a uma aqui. Não sei exatamente todas para que serve, mas a maioria a gente está acostumado a trabalhar. O que é esse campo aqui? Ó? É a referente à altura da camada. Então isso daqui você tem as configurações que vai mudar aí a qualidade da peça, né? Uma camada mais alta, a peça fica mais com um menor acabamento, um acabamento pior. Peça com uma camada mais fina, você consegue um detalhamento muito maior, tá? Proporcionalmente, o tempo de impressão também será muito maior. Então, se você quer uma peça decorativa, uma peça que tenha que ter um acabamento legal, o ideal é você deixar um valor pequeno aqui, tá? Se é uma peça de produção, uma peça que não tem muita necessidade de qualidade, de acabamento, quanto maior aqui, mais rápido será feita a impressão. Comumente eu gosto de trabalhar com 0.3, que é aí um intermediário entre velocidade e acabamento, ok? Então eu gosto de trabalhar com 0.3. Se eu coloco aqui 0.2, consigo um acabamento melhor. 0.1, já estamos chegando no limite de impressão, de qualidade de impressão. E nossa impressora aqui consegue trabalhar até 0.05, ok? Mas o tempo de impressão é absurdo. Vamos lá fazer uma configuração básica. Depois vocês vão experimentando aí, mexendo à vontade e aprendendo aí. 0.3. Outra coisa importante, o que é aqui? A altura da primeira camada. Por que é importante? A primeira camada da impressão é o que vai estragar ou você vai conseguir imprimir ou estragar a sua impressão. Tá? Porque a primeira camada, se não tiver uma boa aderência na mesa, a peça se solta, né? Você não consegue imprimir nada. Okay? Então é primordial o quê? Que você faça uma primeira camada
mais grossa, tá? Porque a mesa tem um desnível, né? Então o ideal aqui é que você coloque um valor aí um pouco mais alto para que você tenha uma camada mais grossa embaixo, para compensar aí algum desnível, alguma coisa na mesa. Eu gosto de trabalhar com 0.4, mesmo que eu utilize aqui 0.1, por exemplo, tá? E eu continuo utilizando a primeira camada em 0.4. Vamos voltar aqui, ok? Então, aqui é a altura da primeira camada. Sempre tem uma camada grossa inicialmente. Vamos lá. Vertical Shells. Aqui você vai configurar, eu falo a largura da parede, né? De quantas voltas vai ter na peça. Então, por exemplo, uma peça pode ter uma parede fininha, ter o preenchimento dentro, ou ter 3 camadas aqui. Então você consegue uma resistência maior na peça e um acabamento também. Essa opção aqui, né, é a opção para você fazer vasos. Então você clicando aqui, ele vai fazer sequencialmente, vai subindo camada a camada, tá? Sem fazer o preenchimento interno. Então quando você vai fazer um vaso, você usa isso aqui, normalmente. A outra opção aqui, Horizontal Shell, Solid Layers. O que é isso aqui? Isso aqui ele vai fazer top, né, a parte de cima da peça com 3 camadas cheias, né, de 100% de preenchimento, e embaixo da peça, na camada inicial, as 3 primeiras camadas também preenchimento total de 100%. Eu gosto de deixar desse jeitinho aqui, tá? Que dá uma resistência legal. Aqui, referente a outros parâmetros aí, né? Deixa habilitado aqui se vai fazer perímetros extras se necessário. Então o próprio Slicer aqui calcula se ele precisa fazer um ou outro perímetro a mais, né? As outras opções aqui não sei direito para que serve, eu sempre deixo aqui em default, né? Aqui o que acontece? É a posição de início de cada camada, de cada setor da peça. Eu gosto de deixar aqui, ó, né, randômico, porque cada hora ele vai começar a próxima camada, o próximo em uma posição da peça. Isso evita que se forme uma costura, né? Porque se o bico sempre começa de uma mesma posição, faz o percurso, aí depois a outra camada ele começa no mesmo ponto de novo, faz o percurso. Naquele ponto que ele sempre começa e termina ali, ele vai criar uma costura, que a gente chama, né? Um excesso ali de plástico. Então depois você tem que fazer um trabalho manual tal para tirar. Deixando random, ele vai começar cada hora num ponto, então não vai formar nada muito visível, ok? Aqui, se deixar habilitado, ele vai fazer o perímetro externo primeiro antes de fazer o interno. Eu normalmente deixo desabilitado. Ok, pessoal? Então aqui vamos lá. Recapitulando aqui, a altura das camadas, quanto menor, mais qualidade, mais tempo de impressão. Primeira camada sempre mais gordinha, para você ter uma fixação melhor na mesa, tá? Largura da parede, que eu chamo aqui, não são 3 passadas, ok? Aqui o fechamento, né? O início e o fechamento da peça, parte de baixo da peça, 3 camadas fechadas, e no finalzinho, para dar o acabamento da peça, 3 camadas fechadas, 100% preenchimento. Okay? Isso é o que é o mais necessário aí se mexer. Outra opção aqui que falamos de, né, layers and perímetros. Agora vamos para o infill. Isso é legal. Infill, o que é isso aqui? É o preenchimento, né? Uma peça dificilmente eu até hoje nunca precisei fazer uma peça com 100% de preenchimento. Então você vai fazer a peça aí
com 40%, com 30%, com 20%. Então depende do tipo da peça que você vai imprimir. Falando numa peça decorativa, preenchimento mínimo possível, 10, 15%. Falando numa peça que precisa de algum esforço, 25, 30, 35, 40%. Um esforço extremo aí que passa de 50, 60%, mas aí já é muita coisa, tá? Então vamos deixar aqui, eu gosto de deixar inicialmente, para quem está começando a imprimir aí, fazer as primeiras pecinhas, coloca 30%, ok? Aqui é o tipo do preenchimento, depois pesquisem aí na internet, aí tem muita imagem, muita coisa aí mostrando o que é cada um, ok? Honeycomb é o famoso favo de mel, né, o que dá maior resistência na peça, mas como nem tudo são flores, o honeycomb é mais demorado e faz a impressora vibrar muito mais. Eu gosto de trabalhar nesse aqui, ó, rectilinear. Tem boa resistência, bom acabamento e é rápido, bem mais rápido. A impressora trabalha suave, sem muito tranco, ok? Então também pode começar por isso aqui, vai experimentando o resto sem medo que é legal, certo? Então aqui, ó, porcentagem de preenchimento, quanto que você quer de plástico no interior da peça. Tá? Gasto, quanto maior o preenchimento, mais tempo de impressão, mais gasto de material. Então aqui mexam à vontade. Outro campo aqui, reduzindo o tempo de impressão. Você vai combinar a cada uma camada, né, o enchimento. Eu gosto de deixar isso daí a cargo do próprio slice. Eu deixo do jeito que está isso, tá? Deixa no default. Opa, mudou aqui. Deixa no default aí que vai bem. Avançado. Aqui o que ele está falando? Fazer uma camada sólida a cada tantas camadas. Tantos layers. Né? Vamos falar layer que é o nome certo. A cada camadinha é uma layer. Se eu colocar aqui 3, por exemplo, cada 3 preenchimento aqui rectilinear, ele vai fazer um preenchimento de 100%. Eu deixo 0, tá bom? Não é necessário, nunca precisei. Caso quiserem testar aí, fazer uma peça que precise de mais resistência e tal, vocês podem fazer isso. Então isso aqui, cada tantas layers, você faz um solid fill, quer dizer o que? Um preenchimento total. Aqui é o ângulo do preenchimento, tá? 45 graus, é o que funciona bem. Tem gente que usa outras coisas aqui, não acho necessário, tá? Aqui está falando fazer um fechamento sólido em áreas menores do que 70 milímetros quadrados. Também deixo no default. Tá aqui default, certo? Funciona muito bem. Vamos lá. Velocidade, certo? As velocidades existem duas coisas a se considerar. Uma, qualidade da impressão, tá? Mais velocidade, menos qualidade. Tá? Isso já é um fator. Outra coisa, a estrutura da sua máquina, da sua impressora. Cada impressora tem uma estrutura diferente, é uma montagem diferente, existem milhares de modelos de impressoras hoje no mercado aí. A nossa impressora, você pode inicialmente trabalhar aí com esse padrão default aí, ok? Tem coisas que eu gosto de aumentar, outras coisas de diminuir, mas para início aí pode deixar essas velocidades tudo do jeito que está, você vai ter já um bom resultado. Tá? Mexa com isso aqui quando tiver mais experiência, até achar o limite da sua máquina, né? Cada máquina tem um limite, cada impressora tem um limite.
Então, você vai ter que encontrar da sua. Na nossa aqui, da GT Max 3D, eu trabalho aqui, por exemplo, com 45, tá? Vou deixar aqui no default, tá, pessoal? Trabalho com 45, aqui com 30, aqui com 35. Eu não utilizo porcentagem aqui, eu já utilizo um valor fechado. Aqui, bem lembrado, onde tem aqui, ó, milímetros por segundo ou por cento, você pode pôr em porcentagem. Por exemplo, aqui, perímetro externo, tá? 70% da velocidade do perímetro. Então você pega aqui, fazendo uma continha simples aí, você vai pegar 30, né? 70% de 30 vai dar aí aproximadamente 20 milímetros por segundo, ok? Então eu poderia estar muito bem aí colocando 20 ou colocando 70%. Tá? Na nossa impressora aqui eu utilizo aqui 35 milímetros por segundo. Aqui a velocidade do preenchimento, tá? Isso aqui você pode utilizar uma velocidade rápida, por quê? Não interfere tanto no acabamento da peça. Tá? Por quê? Porque isso aí fica dentro da peça, né? Na parte interna, enchimento. Então, 60 aí é um bom número. Na nossa impressora aqui eu trabalho com 65, 70, 75, aí depende da sua impressora. Aqui na parte do fechamento sólido, né? Normalmente, quando você vai fazer o sólido em fio, é a velocidade aqui. Também pode deixar default aí. Aqui é a velocidade para o fechamento. Lembra das 3 camadas sólidas lá? Nós fazemos, a última camada vai ser feita nessa velocidade. Então, se você fizer uma velocidade muito rápida, o fechamento fica feio. Eu gosto de utilizar aqui em torno de 40, tá? Um acabamento razoável. Velocidade do suporte. Para fazer suporte. Tem peças que precisam do suporte, né? Porque senão fica no ar. A impressora não tem como imprimir no ar. Então tem algumas peças você vai precisar do suporte que nós vamos falar posteriormente. Essa é a velocidade para fazer o suporte. Support Material Interface. Isso aqui é para fazer a camadinha lá entre o suporte, a última camadinha do suporte, que vai encostar na peça em si. Pode deixar default aí, não tem problema. Aqui velocidade para fazer o que? Bridge quer dizer ponte, né? Então vamos pensar aí que você está imprimindo uma ponte. Então você tem um pilar de um lado, um pilar do outro e a parte de cima que é a ponte. Então imagine que o filamento tem que viajar de um pilarzinho para o outro, né? Sem descer, sem formar barriga. Então exige uma velocidade maior para fazer a tal da ponte. Então pode deixar aqui 60, tá bom, né? Isso também vai variar de cada impressora. Beleza, pessoal? O restante aqui pode deixar tudo que está aí. Travel, o que é? Quando não está imprimindo, né? É a velocidade de um ponto a outro, certo? Então vamos dizer, terminou de fazer uma parte de uma peça aqui, vai fazer outra lá do outro lado da mesa. Então é uma velocidade alta, né? Nossa impressora trabalha muito bem com 150 a 180 tranquilamente. Deixa aí 130 e vai aumentando aos poucos para achar o limite da sua impressora. Este campo aqui, vamos dizer que é o mais importante, né? No caso, lembra que eu falei que a primeira camada vai definir se a sua impressora se a sua impressão vai para frente ou vai dar errado. Tá? Então, se a primeira camada não colar na mesa, a sua impressão vai dar errado. Então, o que acontece? A primeira camada sempre é aconselhável fazer bem lenta. Tá? Então, aqui está falando 30% somente da velocidade inicial lá. 30%. Tá? Então, ela vai fazer aqui a 30% da velocidade inicial. Eu gosto de deixar aqui a 20%, não 20%. 20 milímetros por segundo. Aqui, ó. 20. Fica legal. Ok? A aceleração aqui não coloca em nada, que o programa calcula muito bem isso sozinho. Certo, pessoal? Vamos agora para a próxima opção. Skirt and Brim.
que é esse aqui? Isso aqui é o, vamos falar assim, que ajuda você a ver como é que vai começar a sua impressão, a limpar o bico e a fixar a peça na mesa, tá? Vamos lá. Skirt. O que é o skirt? Skirts são alguns traços em que a impressora faz em volta da peça. Antes de imprimir a peça, propriamente dita, ela vai soltar um pouco de plástico, fazendo uma circunferência aí, seguindo um contorno próximo da peça. Aqui no campo loops são a quantidade de contornos que você quer que faça, tá? Eu gosto de deixar 2 aqui. Dá tempo de limpar o bico, de sair o filamento que está mais carbonizado dentro do bico, que ficou parado ali aquecido. Para encher o bico também, né? Porque às vezes o bico está sem plástico. Então, se já sai, inicia a impressão, já vai fazer a peça, no início da peça vai falhar, vai faltar plástico, né? Então, esses loops aí ajudam a carregar o bico, né? A preencher com o plástico, com o ABS. Vamos falar plástico, porque tem ABS, tem a PLA, tem uma infinidade. Então, vamos falar plástico para generalizar o negócio. Então, coloque 2 aí, é o suficiente. Aqui a distância desses loops, né, para o objeto. Então, aqui está com 6 milímetros. Pode deixar assim que é uma boa medida, tá? Então, 6 milímetros. Eu gosto de usar 4, né, para não ficar muito distante, né? Então, deixa aí de 4 a 6, aí tá ótimo, tá? Então, é a distância, para ele não grudar na peça isso aí, certo? Aqui, o que é isso aqui? Skirt height. O que é aqui? É quantas, lembra eu falei que layers é igual a camadas, né? Quantas camadas será feito esse loop, né? Não vejo necessidade de fazer mais do que na primeira. Se a finalidade é para encher o bico, para deixar o negócio homogêneo, não há necessidade de se fazer posteriormente. Claro, exceções existem. Tem peças que é interessante fazer um muro em volta dela, devido a ela rachar, ser uma peça de difícil impressão. Então você vai colocando aí a quantidade de camadas, layers, que você quer que faça esse skirt, esse loop em volta da peça. Eu deixaria um, sem sombra de dúvida. A outra opção aqui, vamos lá, que é o brim. O que é o brim? Brim é uma espécie de aba, vamos falar assim, em volta da peça, grudada na peça. Esse não está longe da peça, tá? Isso aí são algumas voltas na parte inferior da peça, tá? Uma aba que é feita em volta da peça para auxiliar na fixação da peça na mesa. Imagine você imprimindo aí um lápis, né? Um lápis em pé. Como que esse lápis ia parar em pé, né? Imagina que conforme ele fosse ficando alto, o bico relando em cima dele ia cair da mesa, ok? Então imagine que você teria que fazer uma base embaixo para ter um apoio, certo? Então isso aí é chamado de brim. Vamos tentar achar uma foto de um brim aqui na internet. Tá vendo, pessoal? O povo a perninha aqui desse bichinho aqui. Tá vendo essa aba em volta aqui, ó? Esse é o tal do brim que eu tô falando, tá? Isso aqui auxilia o quê? A peça não soltar da mesa. Senão esses bracinhos muito fininhos aqui, rapidamente ele começa a se levantar, principalmente se for impresso com ABS, nylon, tá? Então é importante utilizar o brim nesses casos. Peças comuns, desnecessário. Aqui, ó o cara fazendo um parafuso. Olha o brim aqui, tá vendo? Esse aqui é o skirt, que é em volta, e esse é o brim. Acho que já deu para entender para que serve o brim, né? Vamos voltar lá no nosso vídeo. Ok, pessoal? Skirt and brim acho que está bem explicadinho. Suporte, material de suporte. Vamos lá, vamos imprimir o Cristo Redentor. Está de braço aberto.
E aí, como é que vai fazer para imprimir o braço, né? Então a hora que vai soltar o filamento do bico lá em cima, tá mole o filamento, tá quente, ele vai fazer o quê? Vai cair. A gravidade não deixa ficar lá em cima. O que temos que fazer aqui? Gerar suporte. Tá? Então aí você habilita essa opção aqui. Então ele vai fazer alguns apoios embaixo do braço, tá? Para apoiar as camadas que vão ficar no ar, ok? Aqui é o tipo, tá vendo? Pilar, retilinear, favo de mel, honeycomb, pilar. Então aí, espaço entre os pilares, o ângulo, isso aqui vocês vão ter que ir experimentando, porque pilar um suporte é um negócio chato, difícil. Então aí já é uma parte mais avançada um pouquinho, que posteriormente vocês vão fazendo os testes aí e achando o melhor caminho para cada coisa, ok? Então deixa desabilitado aqui para fazer qualquer peça. Para fazer alguma peça aí que fique alguma coisa no ar, aí você habilita o suporte, que depois vai dar um trabalhinho para removê-los, ok? Notes, como o próprio nome já diz, é alguma referência, alguma coisa que você quer escrever aqui para lembrar da sua configuração, né? O porquê que você gerou esse arquivo de configuração aí, alguma coisa especial. Aqui não mexe em nada, tá? Não tem porquê. Multiple extruders. Isso aqui se você utiliza mais de um bico, né? Bom, nem precisa falar que isso daqui já é para um usuário muito avançado, certo? Então, deixa aqui, ó. Multiple extruders. Deixa tudo um aqui, ó. Certo? Que aqui está falando para usar a extrusora 1 para fazer perímetro, extrusora 1 para fazer o infill, que é o preenchimento, extrusora 1 para fazer suporte e interface do suporte. Então aqui, se eu tivesse duas extrusoras ou mais, eu poderia usar para cada fase, por exemplo, fazer o suporte em PVA que dissolve na água. Então eu usaria a extrusora 1 para fazer a peça e a extrusora 2, por exemplo, PVA, para fazer o suporte para remover na água, certo? Só para entender para que serve aí. Bom, vamos lá. Agora a aba Advanced, que de avançado não tem muita coisa, tá? Aqui o que acontece? Aqui é a largura da extrusão, tá? Então imagine que é uma linha que vai dar uma largura, né? Largura de que sai o filamento lá embaixo. Então vai ser a largura da extrusão. Se você deixar zero, o slicer mesmo vai calcular, dependendo a necessidade, ele vai ajustar isso aí sozinho. Então pode deixar zero. Apesar que eu gosto, né? Eu gosto de colocar a medida do meu bico. Então vamos lá. Se a nossa impressora, se a impressora da GT Max 3D, de padrão ela usa bico 0.4, coloca 0.4, certo? Que vai dar um acabamento melhor do que você deixar ele calcular isso sozinho. Para quem não sabe direito a medida do bico, ou não quer se estressar muito com isso, deixa zero aí e o programa se vira, ok? Vamos deixar zero aqui. Outra opção aqui, First Layer, o que é isso aqui? De volta falando da primeira camada. Lembra lá, primeira camada, a peça vai sair boa ou a peça nem vai ser impressa direito, certo? Na primeira camada, o que a gente normalmente faz? Faz o bico jogar mais plástico na mesa do que o necessário. Tá? Lembra que nós colocamos lá a primeira camada com altura de 0.4, correto? Beleza. Só que aqui, o que eu estou falando para o sistema, para o Slice? Para ele colocar 200% do que ele iria colocar de plástico para fazer essa primeira camada. O que está falando aqui? Esparrama plástico na mesa
para grudar danado da peça aí, para não descolar da mesa. Eu acho particularmente 200% muita coisa. Fica feia a primeira camada, começa a sobrar plástico para todo lado. Eu gosto de colocar aí 130 a 150%, ok? Coloca aí 150% que vai funcionar legal. Por que também é utilizado esse excesso de plástico na primeira camada? Lembrando que eu falei que a mesa pode ter um pequeno desnivelamento, né? Palavra estranha. Tá um pouco desnivelada, né? Não está paralela totalmente com o bico. Então, isso ajuda em qualquer desnível que tenha na mesa. Como está saindo mais plástico, vai ter o contato suficiente do plástico com o vidro da mesa, né? Fazendo que a peça se segure melhor, se fixe melhor, ok? Aqui, pessoal, deixa tudo zero, tá? Deixa tudo zero que é melhor. Aqui, um usuário mais avançado aí consegue mexer nisso aqui. Colocar, por exemplo, os perímetros, eu gosto de colocar um pouquinho menos para dar um acabamento mais fino, tal, mas deixa zero que o programa calcula sozinho, certo? Outro campo aqui, flow. O que é flow? Isso aqui é o fator, né, de plástico para fazer a ponte. Lembra que eu falei da ponte, né? Você vai fazer uma ponte, tem um pilar de um lado, do outro, e você vai fazer a parte de cima, a ligação entre um lado e o outro. Normalmente aqui eu prefiro usar alguma coisa menos do que 1. 1 seria 100%, tá? Igual a gente estava falando aqui em cima. 0 cálculo automático, aqui não pode ser 0. Tá? Tem que ser 100, que é 1, ou menos ou mais. Por exemplo, 1.1 vai mais plástico do que eu iria calculado pelo programa. Como a ponte, o plástico fica no ar, né? Então, o que a gente faz aqui? Eu gosto de colocar 0.9, né? Para quê? Para criar uma espécie de tração, né? Para ele puxar o plástico um pouquinho. Vamos falar em esticar um pouquinho, né? Para não formar aquela barriga. Então, isso auxilia um pouco, tá? Vamos falar um pouco, porque a tal da ponte é chato de fazer. Vocês mais para frente vão ver o que é ponte, né? São peças em que tem um vão entre uma parede e outra em que vai cobrir em cima. Então, se você deixar saindo muito plástico do bico, a tendência é que ela forme uma barriga. Tá? Deixando um pouquinho menos, não pode exagerar, senão ele rompe. Né? Você dá uma espécie de uma esticada enquanto o plástico está quente. Certo? Aqui é mais referente ao seu computador. Né? O que é aqui? Você coloca mais processamento para o slicer fazer o fatiamento ou menos. Então deixa em 2 que está ótimo. Você tem um computador muito bom, coloca 4. Tá? Eu coloco 4 no i5 aqui, funciona muito bem. Quanto mais aqui, mais rápido o slicer vai fatiar a peça. Por outro lado, mais vai exigir da sua máquina. Né? Então, deixa assim que está bom. Ok, terminamos aqui a primeira abinha aqui, ó, né? Os parâmetros da impressão. Vamos passar para a próxima aqui logo e resolver isso aqui. Vamos lá. Parâmetros, né? Set filament settings. Parâmetros do filamento. Opa, vamos voltar lá e salvar, né? Esqueci de salvar o danado aqui no teste 1. Olha lá, ele pergunta o nome. Se eu salvar aqui, se eu tiver 4, 5, 10 parâmetros aqui, eu seleciono qual eu quero salvar. Ok? Está salvo. Então, todas as alterações que fizemos aqui, tá tudo bonitinho, salvo aqui. Ó. Vamos então lá para o filamento, né? Lembra que eu falei? ABS é uma coisa, PLA é outra, nylon é outra. Então, você pode criar aqui parâmetros para cada filamento.
né? Então você cria aí um parâmetro para o ABS, um parâmetro para o PLA, um parâmetro para o ABS preto, um parâmetro para o ABS amarelo. É isso mesmo, pessoal. Cada cor de material pode ter diferenças, ok? Então não esqueçam disso. Materiais coloridos de cores fortes é bonito, mas mais difícil de imprimir, tá? Então ele exige já inicialmente mais temperatura. Mas isso a experiência vai moldando. Tá? Vamos lá. Clicando na aba Filament Settings, né? Tem aqui a primeira opção, filamento, né? Você vai colocar o diâmetro do filamento. Mas o filamento não é sempre 175, já que a minha impressora é 175, é para filamento 175? Ok, mas não é bem assim. O filamento tem um negócio que chama variação, né, do diâmetro. Então você pega um filamento e ele não está com 1,75, ele está com 1,70, em outro pedaço está com 1,73, ou outro pedaço 1,68, outro pedaço 1,80. Ah, comprei filamento ruim aí, me dei mal, né? Comprou um filamento que tem muita variação, aí a sua impressão vai ficar uma droga. Então cuidado ao comprar filamento. Compra de empresas já conceituadas no mercado, ok? Bom, mas isso é uma outra história, né? A gente fala isso, o pessoal vai no mais barato. Vamos lá. O que eu vou colocar aqui então? Você vai puxar aí, vamos jogar uma medida aí seguinte. Você puxa aí uns 2 metros, 3 metros do filamento, se tiver de posse de um paquímetro, né? É bom sempre ter um paquímetro. Para quem não sabe o que é paquímetro, é aquela ferramenta para medir espessuras de material. Tá? Vamos lá. Quem não souber, dá uma pesquisadinha no Google, vai ter imagens para exemplificar. Compre um paquímetro, não sempre vai ter utilidade, tá? Voltando ao assunto do diâmetro do filamento. Puxa uns 2, 3 metros do seu rolo de filamento e meça. Tira lá 10, 15 medidas em vários locais, né? E faça uma média. Descarte a maior medida e descarte a menor, tá? Vamos dizer, você tirou 10 medidas, então variou de 1,65 a 1,72, certo? Descarte a 1,65, descarte a 1,72 e faça a média do restante. Tá? Vamos dizer que a média aí deu 1,68, por exemplo. Tá? Então é isso que na realidade mede o seu filamento. Mas eu tenho que fazer isso? Não. Se você não tiver preocupação com a qualidade da impressão, né? E com a medida da peça, o dimensional da peça, você vai imprimir, tanto faz se está 1,75, 1,68 ou 1,80 o seu filamento, você deixando 1,75 ela vai imprimir, mas o que vai diferenciar isso é a qualidade da impressão. Então eu sempre indico, comprou comprou um filamento novo, né? Eu comprei lá do Luciano da GT Max 3D um filamento azul lá. Beleza, mede, faz isso aí, mede, não adianta ir pela variação, porque até a cor muda o diâmetro do filamento. Então faça essa mediçãozinha aí e jogue o valor do resultado aqui, não vão se arrepender. Aqui, multiplicador da extrusão. Isso aqui deixa em 1, tá? Se você tiver bem configuradinho aqui, mediu realmente, deixa em 1, tá? Agora, se você percebe que na impressão está saindo muito mais plástico do que o normal, ou menos, né? Aí você aumenta aqui, ó. Por exemplo, posso colocar aqui 0,9, então estou usando 90% da extrusão. Então vai sair um pouquinho menos plástico. Se eu colocar aqui 1,1, eu estou colocando 10% a mais de plástico, tá? Então, por isso eu falo, deixa 1 inicialmente. Depois, se você sentir a necessidade de aumentar ou diminuir a extrusão, tem outras formas de você calcular isso. Posteriormente, a gente fala nisso. Falando aqui de temperatura, né?
Como eu falei, cada filamento é um filamento. Cada um tem sua temperatura de trabalho. Ok? Temperatura de extrusão. Lá vem a primeira camada de novo, né? Não vou repetir. A primeira camada, a gente sempre coloca uma temperatura um pouco maior, tá? Para auxiliar na fixação da peça à mesa. Então, se você coloca mais temperatura, mais aderência vai ter à mesa. Agora, nas outras camadas, se você deixar muito quente, acontece dois problemas. Você corre o risco da peça começar a rachar quando começar a esfriar, e outro risco é uma camada esparramar por cima da outra se a peça for pequena. Imagine derretendo, né? Você é um filamento muito mole em cima, ele acaba ficando com acabamento péssimo. Então aqui, ó, para o ABS, muito bom. Coloca aí 230, 235, tá? Na primeira camada. Nas outras camadas, na minha concepção, nos filamentos que eu uso, é um pouco alto 230. Pode colocar aí 220 que vai muito bem. Eu gosto de usar entre 220 a 215 com o filamento que eu trabalho. Lembre que eu disse que pergunte de quem você comprou o filamento qual é a temperatura ideal. Talvez não seja ideal para a sua impressora, mas já é um bom início, né? Uma configuração inicial. A mesa. Aqui é uma coisa interessante, tá? Se eu colocar 0 aqui, o software, na hora de fazer a impressão, não espera a mesa atingir a temperatura alvo, tá? Temperatura alvo aqui, vamos falar que é os 100 graus, ok? Então, se a mesa tiver 85 graus, ela já vai começar a imprimir. Se ela tiver 50 graus, vai começar a imprimir, tá? Então, o ideal é que você deixe aqui a temperatura inicial, né? Eu gosto de deixar assim, 100 graus, 100 graus, certo? Então, inicia a impressão somente quando a mesa atingir 100 graus. Enquanto isso não acontecer, a impressora fica parada esperando o aquecimento. Ok? Outra coisa, isso aqui eu vou salvar aqui como ABS. ABS, certo? Vamos criar um perfil aqui para o PLA, ok? PLA trabalha mais frio, né? Então vamos colocar aqui o diâmetro, é o mesmo procedimento. Meça lá o PLA e ache a medida dele. Vou colocar aqui uma medida padrão só para exemplificar. Primeira camada do PLA pode fazer bem mais quente do que o normal para ele. Lembre que o PLA para trabalhar a 170, 190 graus, né, normalmente. O PLA varia muito de fabricante para fabricante a temperatura. Primeira camada do PLA pode tacar aí uns 210 graus, 220, tranquilos, mas só para a primeira, tá? Outras camadas pode deixar vamos começar aqui um padrãozinho, né? Uma temperatura aí de 180 graus, certo? O PLA trabalha com a mesa mais fria. Então, lembra lá no início que eu falei que a mesa tem no PLA em torno de 60 graus. Tá? Então, vamos pôr isso aqui. 60 graus, certo? Opa, PLA tem um probleminha. Você tem que ventilar a peça quando está sendo impressa. Então, se você não tem um ventiladorzinho na sua impressora, um ventiladorzinho próprio para soprar a peça enquanto ela estiver sendo impressa, você pode utilizar um ventiladorzinho pequeno soprando na sua impressora, no sentido da peça. Se a sua impressora já for uma impressora já equipada com o ventilador, com o duto para resfriar a peça no momento da impressão, você vem aqui na aba Cooling, tá? E clica aqui, ó, Enable Auto Cooling. O que ele está fazendo aqui? Está falando para o programa controlar o ventilador, a fan. Então ele vai desligar e ligar a hora que achar necessário, certo?
E aqui você põe a potência também do ventilador, 100%, 35%, aí vai, tá? Para ABS não se utiliza isso, então você desabilita essa opção aqui, ó. Nós esquecemos disso, vamos voltar lá e arrumar isso no ABS, tá? Para o PLA, obrigatoriamente tem que a peça ser ventilada. Se você usa o ventilador na própria impressora, você habilita aqui, o programa se encarrega do resto, ok? Se você não tem, você vai pegar um ventiladorzinho lá e deixar soprando na impressora. Pronto, configuramos o PLA. Então vamos salvar, clica aqui no disquetinho e vamos pôr o nome para ele, PLA, ok? Alguém fala PLA. Pronto. Tá aqui, ó. Então eu tenho agora a configuração ABS, certo? Nós fizemos aqui, olha. Vamos arrumar aqui que não pode, só ABS tiver ventilação nele, racha toda a peça e solta da mesa, tá? Então sempre no ABS deixa desabilitado isso aqui. Vamos salvar, ABS, salvei, ok. Simples assim, né? O PLA aqui, o computadorzinho, tá aqui. Tá aqui habilitado o ventilador, as configurações de temperatura, tudo bonitinho. Correto, pessoal? Mais uma etapa concluída aí. Agora, configurações da impressora, né? A última etapa do slicer aqui. São poucas configurações aqui, tá? Mas vamos lá, nós já fizemos isso naquela pré-configuração, lembra? No início desse vídeo. Então aqui, o que é aqui, ó? Bed size, que é o tamanho da mesa. Então eu tenho 200 por 200 milímetros de mesa. Você vai colocar o tamanho da sua mesa aí, da sua impressora, aonde o bico consegue chegar. O centro da mesa. Claro, se a mesa tem 200 por 200, o centro é 100%. Há algumas impressoras, eu particularmente gosto de colocar o end stop, né, a chave fim de curso do X, onde o bico corre, para que o bico, quando a impressora faça o home, quando ela pare, o bico fique fora da mesa, tá? Para facilitar aí você tirar a sujeira do bico, certo? Então aí você vai colocar o centro da mesa um pouquinho mais para frente para compensar que o seu bico iniciou mais para o lado esquerdo da sua mesa. Acho que eu compliquei um pouco a ideia de vocês, né? Então comece aí, 100%, e se ficar fora do centro você vai ajustando aqui conforme a necessidade, ok? Z offset, não vamos falar muito nisso hoje, tá? Normalmente a gente regula a altura do bico para mesa na própria chave fim de curso, né? Lá no tal do end stop do Z. Algumas pessoas preferem vir aqui e colocar um valor, por exemplo, menos tanto, menos 0,15. Então quando fizer o auto home, que a gente fala, né? Quando a máquina fizer a zeragem, né? Zerar o bico, que é fazer o posicionamento inicial para a impressão, o Z está um pouquinho alto, né? O bico está um pouquinho alto da mesa, na hora da impressão ele vai baixar o valor que você colocar aqui. Então, um modo mais elegante é que você tenha feito isso mecanicamente, não aqui. Tá? Então eu gosto de deixar zero aqui e fazer o ajuste na impressora. Já falamos disso, tá? Aqui é a quantidade de extrusoras que sua impressora tem. Então deixa em 1, certo? Aqui deixa do jeito que está, que eu não sei para que serve isso. Tá? Alguém aí pode me auxiliar nisso. Aqui Custom G-Code. Tá. Para que serve isso aí? São alguns comandos que você pode colocar aqui manualmente, né? Toda vez que o slicer gerar um código para a máquina, ele vai incluir o que você colocar aqui. Então, por exemplo, aqui ele está fazendo o que? Aqui, ó, G28, está mandando fazer o home, né, em todos os eixos. O que é isso aí?
fazer zerar, né, o eixo X, o eixo Y e o Z, né? Voltar tudo no zero, na posição inicial. E está mandando levantar aqui, ó, G1, Z5, F5000. O que ele está fazendo? Fazendo levantar o bico da mesa. Então ele faz a zeragem de tudo, né? Para o bico não ficar encostado na mesa, ele levanta um pouquinho. Então toda vez esse código vai ser acrescentado cada vez que gerar o arquivo para a impressora. Tá? Então você pode pôr um código seu aqui, algum setup diferente. Né? No nosso caso, vamos deixar inicialmente aí. Aqui é o contrário, é que sempre que terminar a impressão, ele vai executar esses códigos aqui. Você pode acrescentar outros de sua, né, outros de sua autoria aqui. Então aqui, por exemplo, está mandando desligar a temperatura. O que é isso aí? Está mandando esfriar a impressora, né? Então está mandando esfriar o bico aí e a mesa. E fazer o X, né, que é o carro onde movimenta o bico, voltar para a casinha dele, né? Fazer o home no X. Então vai sair de cima da peça. Se não tiver isso aqui, termina de imprimir, o bico fica lá soltando plástico em cima da peça pronta, certo? E aqui está desabilitando os motores para que você possa movimentar a mesa para frente, para trás, né? Fazer um movimento para você retirar a peça da mesa. Então isso aqui você pode também acrescentar algum outro comando que você julgar necessário. Aqui são outros comandos que você pode colocar em cada, em cada camada que se acrescente, né? Cada camada que vai sendo feita, pode ser criado um código aqui. Então, por exemplo, você pode mandar limpar o bico em algum canto na impressora, você pode colocar uma pausa, você pode fazer o que quiser aí, você pode colocar um comando que quiser. Então aqui normalmente fica em branco, ok? E aqui para troca de ferramenta, não é o caso aqui nosso, tá? Não se utiliza esse campo aqui para nossa impressora. Ok, pessoal? Essa parte aqui pouco se mexe, a não ser que saiba bem o que está fazendo. Aqui é a configuração da extrusora, que é importante, hein? Configuração da sua extrusora. Então aqui, ó, já fizemos isso lá na pré-configuração, lembra? Diâmetro do bico, 0.4. Você vai colocar o diâmetro do bico da sua impressora. Se não sabe, pergunte para quem te vendeu o bico ou para quem te vendeu a impressora. Qual é a medida do bico para você colocar aqui nesse campo. Caso você use mais de uma extrusora, você vai colocar aqui um offset, mas isso aqui já é para um usuário avançado, tá? Não vai utilizar isso no seu dia a dia. Agora aqui tem umas informações importantíssimas. Aqui parte de retração, tá? Então vamos dizer assim, quando está se injetando o plástico pela extrusora, existe uma certa pressão dentro do bico, tá? Tá empurrando ali, é uma força bem grande que se faz ali. Então quando vai mudar de um lado para o outro o bico, e não é para sair plástico, aquela pressão residual dentro do seu hot end, dentro do seu bico, faz que continue saindo plástico, mesmo que não é o momento de sair plástico ali. Então, existe um artifício que se usa de fazer o quê? De puxar o filamento para cima, de volta, né? Para aliviar a pressão no bico. Então, para parar de gotejar ali, de sair filamento. Então aqui você vai colocar aqui a quantidade desse retract, dessa retração. 1 milímetro. 1 milímetro funciona bem na maioria dos casos, tá? Mas tem material diferente, tem impressora, bicos diferentes, bico de baixa qualidade. Não vamos falar de baixa qualidade, né? Em que você precisa alterar esse valor aqui. Tem gente que chega a usar 2, 3 milímetros de retração do material, né?
mas isso acaba prejudicando depois a impressão. Então, procure usar um valor mínimo possível até que a peça dê um bom acabamento. Outra coisa que eu acho importante de se usar é esse tal desse Lift Z, que é o que? Quando o bico vai se movimentar de um lado para o outro, para ele não raspar na peça que já está impressa, ou que ele já fez um preenchimento ali e sair carregando tudo, você faz o eixo Z levantar alguns décimos de milímetro para o bico passar livre, sem esbarrar em nada. Então isso melhora o acabamento da impressão e não atrapalha muito a velocidade não chega a dar muita diferença, desde que você use um valor mínimo, que eu gosto de usar 0,2, tá? Então ele vai subir 2 décimos o bico antes de movimentar para outro lado, ok? Aqui a velocidade que vai ser feita a retração. Se você deixar uma velocidade muito lenta, o que acontece? Já saiu o plástico lá antes de voltar o bico, o filamento, né? Eu gosto de deixar aqui 50 milímetros por segundo, mas aí vai depender do seu equipamento, da sua impressora. Se você utiliza uma impressora da GT Max 3D, pode pôr 50 tranquilamente. Outras impressoras você vai ter que achar aí o limite dela. Então vamos deixar aqui com 30 para você começar a funcionar o negócio, ok? Aqui, se você usa uma retração muito grande aqui, você automaticamente precisa compensar a volta do filamento. Então aqui você coloca, quando ele reiniciar, ele empurra um pouquinho mais o filamento para preencher o bico, né? Para voltar a ter pressão, não ficar um buraco, uma falha na peça. Você utiliza aí 1 milímetro nessa faixa, e se o bico tiver uma boa qualidade, pode deixar 0, tá? Aqui essas opções não precisa mexer. Aqui está falando, ó, é retrair quando mudar de camada, né, do layer. Então, quando alterar a camada, ele faz o retract também, tá? Aqui pode deixar desabilitado, né? Isso não se usa aí no nosso caso, só para dupla extrusora, certo? Vamos salvar aqui com o nome. Vamos pôr põe o nome da sua impressora aí normalmente. Então vamos pôr aqui Graber GT Max 3D. Ok? Põe o nome da impressorinha que você utiliza e pronto. Já estamos com a configuração feita, tá vendo? Olha que bonitinho. Então aqui eu voltando lá, lembra do Repetier? Voltando lá, vamos jogar uma peça aqui. Deixa eu baixar uma pecinha qualquer lá no site Thingiverse. Muito legal esse site, hein? Quem quiser baixar peça para imprimir, esse é o site, tá? Vamos lá. Então vamos, olha aqui que site legal, ó. Coisas para você imprimir, ó. Achar um desenho aqui na minha internet lentíssima. Vamos escolher qualquer coisa aqui, né? Vamos pegar isso aqui, ó. Pronto. Um Kinobi aqui, olha que legal. Vamos imprimir um Kinobi. Então aqui, ó, nesse site aqui tem tudo que você imaginar para você baixar. Tá? Então aqui, ó, sempre no Repetier você vai usar a extensão STL, tá? Praticamente todo software de desenho 3D consegue exportar para o formato STL, ok? Vou fechar aqui que eu já baixei o danadinho. Vamos abrir o
Lembra aqui das abinhas que eu expliquei no outro vídeo? Tá? Então vamos lá. Colocação de objeto. Aqui no botãozinho mais. Ok? Vamos lá no download aqui que eu baixei o Kinobi. Tá vendo? Aqui ele já apareceu aqui, ó. Quarter Inch Kinobi. Olha lá, tá vendo? 3D Files. Olha aqui, ó. São todas as extensões que o Repetier consegue trabalhar. Ok? Abrir. Olha lá, já apareceu o nosso... Nossa, aqui pequenininho, né? Apareceu aqui nosso Kinobi minúsculo. Acho que está em escala errada. Então, lembra da escala aqui? Então deve ser em polegada. Então vamos multiplicar isso aqui. Pronto. Agora está no tamanho real, tá vendo? Aí, legal. Agora aqui simplesmente vamos na aba Slicer, tá? Lembra que nós criamos as configurações para a nossa impressora, para o nosso filamento, tudo lá. Então aqui, ó, Print Settings, né? Nós criamos lá os parâmetros de impressão. Teste 1, ok? Parâmetros da impressora, Printer Settings. Olha lá, Grabber GT Max 3D, que é no caso da minha impressora, mas aí a sua você criou a sua. Extrusora 1, qual é o material? Olha lá, está aqui criado ABS e PLA. Então vamos lá, ABS. Certo? Só clicar aqui no Slicer, ele já vai fatiar a minha peça seguindo as configurações que nós fizemos lá. Tá? Então você vai fazer com camada 0.3, a primeira camada em 0.4, na temperatura programada, tudo bonitinho conforme nós criamos o setup lá. Olha lá. Olha lá, já jogou minha pecinha aqui, tá vendo? Fatiadinho, olha que bonitinho ficou. Tá? Então aí deu um tempo estimado de 27 minutos, 28 minutos, 84 layers, camadas e 2 metros, quase 3 metros de filamento. Olha lá, vamos ver aqui como que a nossa impressorinha vai montar esse... Olha aqui, ó, lembra do skirt? É essa linha aqui em volta. Vamos aproximar aqui. Olha essa volta aqui, tá vendo? Olha. Ó, essa volta aqui é o brim, né? Não, desculpa pessoal, essa peça nós não colocamos lá na configuração, não está o brim. Vamos de novo lá, conferir. Olha lá, skirt and brim. Brim tá zero, pessoal, tá vendo? Não fez o brim. Aquelas 3 faixinhas aqui, ó, é referente a isso aqui, ó, aos perímetros. Lembra? Nós colocamos 3 perímetros aqui, ó, 3 perímetros. Você vê os 3 perímetros aqui, ó. Isso é o perímetro, certo? Então vamos colocar o brim aqui para vocês verem o que é o brim. Vamos colocar aqui 2 milímetros de brim e salvar. Salvar no teste 1 novamente. Posso deixar minimizado essa janela, tá? Só que eu alterei lá, eu tenho que vir aqui e fatiar de novo, né? Fazer o fatiamento de novo. Vou fatiar lá novamente. Pronto, ó. Vamos mostrar ele inteiro primeiro, né? Olha lá que bonitinho. Olha o brim aqui em volta, ó. Tá vendo aqui? Esse é o brim. Ó, vamos ver aqui como é que... Olha lá. Tem os 3 perímetros. Opa. Os 3 perímetros aqui. Meu Deus, vai um...
Aqui, 3 perímetros e mais o brinco que foi feito em volta da peça, para ajudar a fixar a peça na mesma. Olha lá, camada a camada, layers, aqui ó. Tá vendo esses risquinhos aqui? É justamente o infio. Lembra que nós colocamos 30% de infio. Então isso aqui é o preenchimento, ó. Ele não enche 100%. Quando ele enche 100%, é igual aqui, ó. Lembra que nós colocamos 3 camadas com preenchimento total, né? Então, ó, camada 1, camada 2, ele vai sempre cruzando. Oh, meu Deus. Camada 1, camada 2, camada 3 e agora ele começa a fazer o preenchimento, ó. O preenchimento ele vai cruzando com um preenchimento de 30%, que foi o que nós programamos. Olha que legal. Olha como vai ficando a peça, ó. Certo? Vamos lá. Aqui, ó, começou a fechar aqui, por quê? Ele vai fazer... Olha aqui a ponte aqui, hein? Lembra que eu falei da ponte? Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Ele faz a fechamento aqui, ó. E vai embora montando a peça. É isso que... Olha lá. Aqui é o fechamento, as 3 camadas superiores, ó. E aqui ele vai fazer o outro postinho aqui, ó, na sequência até finalizar. Prontinho, fez até a última camadinha, tá? Essa é a nossa pecinha já fatiada de acordo com a configuração que nós criamos dentro do slicer, tá, pessoal? Dentro do slicer. Então aqui nossa pecinha está apta para ser impressa, ok? Bom, segue cenas no próximo capítulo, ok? Vamos encerrando esse tutorial por aqui.